Graça e paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para viver a pureza, há então que estarmos em alerta o tempo todo, solteiros e casados, celibatários e viúvos, como recomendou o Senhor. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Em Mateus capítulo 26, versículo 41. E é importante deste áudio de agora, que é a primeira vez dentro dessa realidade da vida sexual no casamento, onde a gente trata da importância da pureza e da castidade, que a gente insere a questão da viuvez. Estes também são chamados a viver a castidade e a pureza. Todos nós já podemos comprovar como é fraca a nossa carne, a nossa natureza humana, enfraquecida pelo pecado original. Portanto, não nos resta outra alternativa para prevenir a queda, senão vigiar e orar, o tempo todo e a todo tempo. Nunca, como em nossos dias, foi tão grande o pecado da impureza. Estamos invadidos por um verdadeiro mar de lama que traz a imoralidade para dentro dos nossos lares, sem respeitar nem mesmo crianças e velhos. Por quê? E isso é um alerta para nós. Nós não temos que deixar entrar tudo, ou todos, ou qualquer um na nossa casa. Seja por meio de músicas, seja por meio de vídeos, seja por meio de áudios, seja por meio de visitas. Nem todos devem ser acolhidos no seu lar. E isso ao longo da nossa vida matrimonial a gente foi entendendo essa importância. Não é todo mundo que cabe. E nós oramos e pedimos ao Senhor que aquelas pessoas que não vão agregar santidade, mas que vêm com outras intenções, que elas fossem afastadas de nós, afastadas dos nossos filhos. Nós devemos defender a nossa família, porque a nossa família, por mais que nós temos um ministério, por mais que nós pregamos, por mais que nós temos um ministério de intercessão, servimos uma pastoral, enfim, a primeira alma confiada a você é da sua esposa e, por consequência, dos seus filhos. Só uma pausa aqui, um parênteses entre a questão da viuvez. É interessante um livro do padre Charbonneau chamado O Sentido Cristão do Casamento. É o livro mais perfeito que eu já li sobre a questão da vida matrimonial. Continuando aqui a leitura, então, o homem não é apenas um corpo, ele tem uma alma imortal criada para viver para sempre na glória de Deus. Isto dá um novo sentido à vida. Não fomos criados para nos contentar apenas com o prazer sexual, que é passageiro. Nós fomos feitos para o infinito e só em Deus satisfaremos plenamente as nossas tendências naturais. A família cristã, diante deste mundo paganizado, é chamada a dar testemunho dessas verdades. Também sobre a questão da homossexualidade. Os pais têm o dever de ensinar aos filhos que o ensina a igreja. Muitos pais cristãos já estão sendo tolerantes com a prática homossexual por parte de seus filhos. Isto fere a moral católica e a lei de Deus. Essa questão da ideologia de gênero, ela veio com tudo, batendo, metendo o pé na nossa porta e entrando para dentro da nossa casa. Essa linguagem neutra, que infelizmente a gente já encontra dentro dos colégios. E infelizmente, alguns sacerdotes foram enganados e já pregam em cima dessa linguagem neutra nos seus sermões. Tudo veio muito sutil, mas de repente eles deram uma voadora no nosso peito. E nós caímos desacordados e deixamos para eles à mercê os nossos filhos. Esse foi um grande golpe. Porque estão roubando a inocência das nossas crianças. E muitas vezes o ladrão, o sorrateiro, o surrupiador é o próprio pai, a própria mãe.
Muitas vezes é o próprio pregador que está anunciando um suposto evangelho. Muitas vezes é um sacerdote que deveria zelar pelas almas, mas se tornou um lobo em pele de cordeiro. Não é fácil pregar sobre essas coisas, mas é necessário, e por isso eu peço a intercessão de São João Batista, a voz que clama no deserto: endireitai as vossas veredas, preparai o caminho do Senhor. E esse mesmo João dizia: raça de víboras, raça de cobras, escorpiões malditos, estão querendo roubar a inocência das nossas crianças. E nós não podemos deixar. Por isso nós temos que ter um entendimento sobre a importância da pureza, da castidade, de uma vida centrada em Cristo, também dentro do sacramento do matrimônio. Enfim, diz o nosso indispensável catecismo: qualquer que seja o motivo ou uso deliberado da faculdade sexual fora das relações conjugais normais contradiz sua finalidade. Pode procurar lá no parágrafo 2352 do SIC, ou seja, Catecismo da Igreja Católica. Muitos são os atos contra a pureza. O catecismo chama de ofensa à castidade. Procura lá, parágrafo 2351. Luxúria, masturbação, fornicação, pornografia, prostituição, estupro, adultério, pedofilia. Você vai encontrar tudo isso lá. A doutrina da igreja, a Santa Igreja, ela é mãe e mestra da verdade. E quando ela nos convida a essa vivência, quando ela nos ensina sobre essas coisas, é para o benefício da nossa própria alma, da nossa vivência. Estamos num vale de lágrimas, mas ainda neste vale de lágrimas somos consolados pelos santos, pelos anjos da guarda. Então vamos guardar a inocência das nossas crianças. Vale a pena a gente refletir um pouco sobre a castidade, que ela não é uma cultura de estufa. A castidade ela é uma das maiores disciplinas, sem a qual a mente não pode alcançar a firmeza necessária. A vida sem castidade parece-me vazia e animalesca. Porque o homem e a mulher, eles não agem pelo impulso, eles não estão no cio como animais. É muito mais belo, é muito mais perfeito. Porque foi criado por Deus e Deus viu que era bom. E Ele incutiu no homem e na mulher não só o desejo, mas o prazer sexual também. Nas duas finalidades do sacramento do matrimônio, a união dos cônjuges e a abertura à vida, que seria a prole, né, o nascimento e a educação dos filhos, mas há a união dos cônjuges, há o prazer na relação sexual, verdadeiro, fidedigno, eu diria, que deve ser ali muito bem gozado, muito bem aproveitado, muito bem ali experimentado, prolongado pelo esposo e pela esposa. Ele é belíssimo. Não pode ser animalesco, né? A gente, vocês devem bem conhecer o Padre Paulo Ricardo, e ele, no site dele, ou para quem é aluno dele, você encontra lá cursos muito bons sobre a questão contra a pornografia, o mal que causa a pornografia no homem e na mulher, né? Então, nós até atendemos recentemente a um casal que, para a glória de Deus, eles testemunham, né? Eles eram viciados na pornografia e na masturbação, ambos, tanto o homem como a mulher. E olha que beleza, olha que interessante, olha que rico, olha que maravilhoso. Eles optaram no namoro a nem mesmo se beijar. Eles deixaram o beijo para o momento da consumação ali, do ato, né? O noivo já pode beijar a noiva. E aí, no caso, é o esposo que está beijando a esposa. Que beleza de castidade. Que luta pela pureza desse casal.
Tem um outro exemplo de um casal também, enquanto nós pregávamos no encontro de noivos, e o Senhor nos inspirou uma proposta para fazer para eles, e nós acabamos fazendo e depois colhemos frutos disso. Eles já moravam juntos, e o lema que quando nós levamos aos encontros de noivos é: não se deve entregar o sacramento para quem não conhece a Jesus. Porque a própria palavra diz que não devemos atirar pérolas aos porcos ou dar o que é santo aos cães. Nossa, Well, pesado, gravíssimo. Não! Quando nós entendemos o Evangelho, nós não olhamos por esse lado. Por isso, limpai os vossos corações para compreender o que eu estou pregando para vocês aqui. Insistentemente eu me ponho aos pés da cruz de Cristo e rasgo o meu coração para que vocês entendam esta verdade que está sendo anunciada para vocês e que pode ser um marco para a salvação da sua alma, para a salvação da sua família, para arrancar os venenos, para arrancar pelas raízes aquela erva daninha satânica que vem te impedindo de conhecer a Jesus verdadeiramente como Deus, como Senhor da sua vida. Talvez você não imaginasse que falar sobre a vida sexual chegaria a esse ponto. Mas faz parte. O Senhor quer te salvar por completo. Ele não pagou um alto preço por uma metade ou por uma parcela sua. É por você de forma completa. É por isso que ele se entrega na Eucaristia. Não troque Jesus por prazeres tão baixos, tão pequenos. Não troque Jesus por relacionamentos tão frívolos. Não troque Jesus por nada. Não caia no pecado da idolatria. Não caia no pecado da idolatria. Você merece mais, você pode mais. Famílias estão sendo destruídas e destruídas dentro da igreja. Porque eles estão lá dentro, mas eles não conhecem a Jesus. Eles não são discípulos a ponto de imitar as virtudes do Mestre. Eles ficaram com o falso bispo, com Judas. Eles entraram na mentalidade de Judas. Eles comungam do corpo e do sangue de Cristo com o espírito de Judas. E Satanás entra neles, e Satanás entra nessas famílias e destrói elas. E acaba com elas. Um homem entregue aos prazeres, ele perde o seu vigor. Torna-se efeminado e vive cheio de medo. A mente daquele que as paixões baixas, a mente daquele que segue as paixões baixas é incapaz de qualquer grande esforço. Também os noivos, eles são chamados a viver na castidade própria dos solteiros. Somente após o matrimônio é lícita a vida sexual. Os noivos são convidados a viver a castidade na continência. Nessa provação, eles verão uma descoberta do respeito mútuo, uma aprendizagem da fidelidade e da esperança de se receberem ambos da parte de Deus. Reservarão para o tempo do casamento as manifestações de ternura específicas do amor conjugal. Ajudar-se-ão mutuamente a crescer na castidade. Catecismo da Igreja Católica, 2350. Amém. Salve Rainha Santíssima. Valei-nos o glorioso São José. E Santo Agostinho, bispo de Hipona, que nos pede para limpar o coração, rogai por nós.